Como se liberar de antigas relações? Essa é uma pergunta que muita gente se faz. É comum as pessoas quererem seguir a vida, encontrar novas relações, novos amores e se sentirem presas ainda de alguma forma às antigas relações, aos antigos relacionamentos que viveu. Então hoje nós vamos falar um pouco sobre isso. O que é necessário para liberar essa energia e deixar que a vida siga o fluxo, que o amor siga o seu fluxo? Eu sou a Silvia, do Eu Sem Fronteiras, e hoje a gente vai falar sobre essa liberação de antigas relações. Você já viveu isso? Você já teve essa experiência de buscar um novo relacionamento, mas se sentir presa ainda a uma antiga relação? Então, comenta aqui com a gente, deixa nos comentários sua pergunta, sua história, para a gente conhecer um pouco mais do que você pensa a respeito disso. As relações que se findam costumam deixar mágoas, dores, raiva, muitos sentimentos que ficam ali pesando e que muitas vezes a gente não consegue finalizar de uma maneira adequada para que a gente possa seguir o fluxo do amor. E isso impacta, com certeza, em outras relações que nós vamos desenvolver ao longo da nossa vida. E a gente até percebe isso e sente que, de alguma forma, ainda existe um elo que nos liga a essas antigas relações. Então, é importante olhar para isso e observar como foi que essa relação foi finalizada. O que aconteceu? E hoje a gente vai propor aqui um exercício com 3 passos para que você possa olhar para essa relação antiga e verificar o que ainda está preso, ainda está segurando essa situação. Isso na visão sistêmica, na visão da constelação familiar. Cada um tem um processo e um tempo para lidar com essas questões, com os rompimentos, com as relações que se foram. Hoje a gente vai falar de 3 passos importantes que são fundamentais para levarem a gente para o futuro, para novas relações, para novas situações. A primeira coisa que a gente tem que observar e fazer para poder entender o que está acontecendo é a questão da reflexão. Então, o primeiro passo é a reflexão. Do quê? O que foi bom e o que foi ruim nessa relação? O que nessa pessoa me atraiu? Quais foram as qualidades e as coisas que ela apresentava, o que ela trazia dentro de si e que faziam com que eu olhasse para ela e vivesse esse amor que eu vivi? Então, é muito importante a gente reconhecer, trazer essa reflexão do que foi bom, o que eu ganhei, o que eu deixei de ganhar, quais foram as expectativas que eu trouxe e que eu depositei sobre essa pessoa, porque isso é muito comum da gente fazer. A gente cria expectativas sobre o outro, a gente cria expectativas sobre como essa pessoa vai agir com a gente, como ela vai nos tratar, o que eu vou conseguir oferecer. Então, essa reflexão é muito importante para que a gente consiga olhar para dentro da gente, para aquilo que nos leva a entender que esse relacionamento não deu certo. E quais foram essas questões? O que eu esperava do outro? Qual era o nível de dependência emocional que eu tinha com essa pessoa? Isso é muito importante de se observar, se refletir, para entender o porquê do final desta relação. Então, toda relação que acaba, ela precisa passar por isso para que a gente consiga apontar onde falhou, onde não deu certo, como isso, o que eu esperava disso. Isso é muito importante. O segundo passo é reconhecer. E o que é o reconhecer? É entender exatamente tudo o que eu aprendi com essa relação. O que eu ganhei, o que eu vivi, o que eu aprendi com essa pessoa, o que eu trouxe de novidade para a minha vida, e o que houve de bom e também o que houve de ruim. E principalmente reconhecer a sua autorresponsabilidade. Qual foi a minha parcela de responsabilidade nisso? Porque a gente costuma achar, geralmente, quando existe um rompimento mais grave ou com mais mágoa, mais raiva, a gente tende a acreditar que o outro é culpado ou colocar a responsabilidade pelo final dessa relação na outra pessoa. Mas será que isso é verdade? Qual foi a minha contribuição para que essa relação acabasse? O que eu estava depositando nessa relação, que é minha,
que é um reflexo do que eu sinto e que fez com que essa relação não fosse adiante. Então, cada um das pessoas, cada um dos parceiros tem 50% de responsabilidade nisso, né? Observar o que eu ofereci para essa pessoa e o que eu recebi. Eu me permiti receber o que ela tinha para me oferecer, o quanto eu julguei essa pessoa e o quanto eu me julguei. Então, são reflexões e reconhecimentos que a gente precisa fazer através do autoconhecimento, através da observação. Então, é bem legal que a gente pense como observador, como se nós estivéssemos olhando um filminho que passa lá com os parceiros e que nós estamos olhando de fora, sem deixar com que a emoção ou que a raiva ou qualquer tipo de emoção interceda nessa avaliação, interceda nesse reconhecimento. E trazer para si, ok, valeu a pena, porque tudo é como é e foi como foi. Então, se foi desta forma, é porque nós tínhamos um aprendizado neste momento. Então, tudo traz um aprendizado para a gente, até mesmo naquilo que é ruim, sob o nosso julgamento. Então, é muito importante fazer esse reconhecimento. Aí você pergunta para mim, tá, mas o que eu contribuí? Qual foi a minha contribuição se foi ele, por exemplo, ou ela que acabou a relação? É difícil, às vezes, a gente conseguir enxergar onde foi que nós falhamos, onde é nossa responsabilidade. Então, é observar, por exemplo, quantas vezes eu me fiz de vítima num relacionamento. Quantas vezes eu assumi um papel infantil. Quantas vezes eu olhei para o outro achando que ele tinha que cobrir todas as minhas carências e aquilo que eu deixei de receber de repente dos meus pais. E o quanto eu projetei isso no outro, né? Achando que essa pessoa teria que cumprir tudo aquilo que eu não recebi de alguma forma. Isso a gente vai falar um pouco mais no próximo vídeo, mas é um começo de reflexão, de reconhecimento do que eu fiz. Eu dei mais do que eu recebi? Eu cobrei mais do que eu deveria cobrar? Então, são várias formas de a gente parar e se perguntar em que momento, não para se culpar, não para se julgar. A ideia não é essa, é compreender o porquê se chegou ao final de uma relação. O que foi que eu fiz. Porque não adianta a gente ficar jogando a responsabilidade para o outro, dizendo, ele me traiu, ele fez, ou ele deixou de fazer, ou ele me magoou, ou ele não me atendeu. Se a gente não para entender o que nós fizemos também. Então, assim, olhar para o outro é muito mais fácil do que olhar para a gente. Então, é isso que o autoconhecimento propõe, que a gente comece a observar as nossas reações. Quantas vezes eu fiz joguinhos de manipulação? Quantas vezes eu tentei controlar uma situação? E várias outras coisas que acontecem dentro de uma relação que vão minando esse momento, que vão minando essa relação bonita que existia, de amor e tudo mais. Então, sem essa reflexão, sem o reconhecimento da parte que me cabe, que eu tenho que olhar para mim, fica mais complicado de a gente conseguir entender o porquê uma relação acabou da forma como acabou e geralmente com mágoa, com raiva e com outras emoções negativas. Na visão sistêmica, existe a lei do equilíbrio que ela vale para os casais, para os relacionamentos. E o que ela diz? Que normalmente o que leva ao final de uma relação é quando um se sente superior ao outro, um dá mais do que o outro. Isso causa um desequilíbrio. Então, quando eu me acho superior e ofereço muito mais, faço mais coisas, e o que é oferecer mais? Eu me coloco à frente em tudo. Eu vou e resolvo tudo. Eu não divido as tarefas com o outro. Eu acabo fazendo tudo antes que o outro possa fazer, mas num dado momento eu começo a cobrar o outro sobre isso. Eu começo a dizer que ele não faz, ou que ela não faz, independente de quem seria aí o parceiro, mas ela não faz, ela não me ajuda, reclama, fala mal. São coisas que a gente começa a expor como algo que não está nos agradando, mas que nós também procuramos, porque a gente não deu espaço, às vezes, para o outro agir. E aquele que recebe, ele vai ficando pequeno. Ele vai ficando menor, ele não consegue retribuir aquilo à altura. E o que acontece? Ele vai se afastando da relação, ele não se sente mais no mesmo patamar. Então,
isso é uma coisa muito importante de a gente observar, porque Bert Hellinger falava do equilíbrio, falava do dar e receber, e às vezes é difícil a gente entender o que é exatamente isso. Mas muitas vezes, aquele que domina a relação, que controla, não permite que o outro faça, mas ao mesmo tempo reclama que ele não faz. Então é importante observar isso, porque parte-se do princípio que a gente precisa respeitar como o outro é, exatamente como é, e no tempo que ele tem para fazer aquilo que ele vai fazer. E é isso que começa a causar conflito, porque você reclama, você investiga, você tem ciúmes, você se coloca como vítima. Então, são várias coisas que a gente vai fazendo e que vão levando essa relação não para um lugar de casal, de parceria, mas para um lugar de pai, de mãe, de filho, filha, e isso pode detonar uma relação. Sem essa disposição para se parar e olhar para aquilo que é de nossa responsabilidade, é bem difícil você conseguir entender por que uma relação acaba e quais são os fatores que influenciaram isso. Então, primeiro, vamos retomar: reflexão, reconhecimento, e vamos para o terceiro passo, que é agradecer. O que é o agradecer? Quando nós nos tomamos aquilo que nós vivenciamos nessa relação, que nós aprendemos com essa pessoa, com esse parceiro, e que a gente traz isso para a gente de coração, a gente toma isso que foi dado. Num casal, por exemplo, você pode ter tido uma relação longa que acabou por alguma razão, por várias razões, algumas daquelas que nós já citamos aqui, mas você tem um filho, você aprendeu isso, você aprendeu outro, então é muito importante o agradecimento. E agradecer por essa pessoa ter ficado disponível para você durante esse tempo para trazer a você as experiências que você precisava para o seu aprendizado. Então, agradecer a tudo que foi, sem negar aquilo que foi, porque não tem como a gente refazer esse passado, não tem como refazer aquilo que aconteceu, mas tem como a gente extrair dele aquilo que ele trouxe de conhecimento, aquilo que ele trouxe de autoconhecimento e de crescimento, de evolução espiritual para a gente, de evolução como pessoa, como ser humano. Então, de qualquer que seja a situação, a gente vai aprender alguma coisa. E isso que é importante ser observado, e esse terceiro passo é o agradecer. Então, vamos recapitular. Eu só consigo virar a página e partir para a minha vida, para novos relacionamentos e me liberar, finalizar essas energias que ficaram comigo do antigo relacionamento, se eu tomo esses 3 passos com responsabilidade, com atenção. Primeiro é o refletir sobre as coisas todas que aconteceram, minhas expectativas, o que foi bom e o que foi ruim. Segundo, quando eu reconheço o que houve de aprendizado nessa relação e qual foi a minha responsabilidade. E terceiro, quando eu consigo agradecer por essa experiência e por tudo que ela me trouxe. E agradecer tomando para si essa experiência, que foi o que podia ter sido naquele momento que aconteceu. E daqui para frente eu posso seguir fazendo diferente, desde que eu tenha esse conhecimento adquirido dentro de mim. Então é isso, gente, que a gente tinha para esse vídeo de hoje. Nós teremos outros vídeos sobre relacionamento. Deixe seus comentários se você tem alguma dúvida, alguma questão, alguma pergunta que você queira fazer. E veja os outros vídeos que nós temos aqui no canal. São vídeos muito interessantes, com várias visões, e tenho certeza que vão ajudar você no seu autoconhecimento e para você compreender, inclusive para complementar coisas que a gente falou nesse vídeo. Tá bom? Até mais, gente!